Questão de mecânica. No sistema de arrefecimento é o sistema que cuida da temperatura de funcionamento do motor. É ele que controla, mantém o motor na temperatura adequada. A finalidade da válvula termostática, veja bem, válvula termostática é um dispositivo do sistema de arrefecimento. Vamos pensar aqui para quando vocês virem esse termo ou termos parecidos em outros tipos de questões diferentes desses, vocês saberem responder porque entenderam, não porque memorizaram ou não porque decoraram a resposta. Válvula é um local, é um dispositivo que abre e fecha, permitindo ou não a passagem de algum fluido, seja ele líquido ou gasoso, às vezes até pastoso. Não estou falando dessa válvula, é qualquer válvula. Quando fala válvula, esquece a questão. Estou dando para você um conceito de válvula. O que é válvula? É um dispositivo que abre e fecha, controlando ali a passagem de um tipo de fluido. Fluido pode ser água, líquido, pode ser gás, pode ser pastoso. Imagina o seu botijão de gás dentro da sua casa. Ele tem uma válvula ali. Quando você fecha aquela torneirinha, você fechou a válvula, o gás não passa. Ok? Aqui é uma válvula termostática. Esse termo vem de quê? Vem de térmico. Térmico é temperatura. Então, ela é uma válvula que tem a função de abrir e fechar, permitindo ou não a passagem de algum fluido, mas que ela é acionada de forma termostática. É a temperatura desse fluido que vai determinar se ela vai deixar esse fluido passar ou não. Bom, agora que você entendeu esse conceito básico, você vai entender o seguinte: o motor do carro está lá funcionando e ele vai esquentando, chega num ponto que ele não pode esquentar mais. Aí o sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor precisa entrar em ação. Como é que ele sabe que está na hora dele entrar em ação? Por causa dessa bacana aqui, ó, essa válvula termostática. O termo, não é, de temperatura, percebe que a água que está vindo do motor para circular ali está numa temperatura muito alta, por isso que é o termostática. Está numa temperatura muito alta. Então essa válvula abre e permite que a água circule. O fluido, no caso aqui, é a água que está circulando entre o motor e o radiador, no caso, que é um dispositivo, o principal componente do sistema de arrefecimento. Então vamos lá. No sistema de arrefecimento, a finalidade da válvula termostática é diminuir o fluxo da água. Não é diminuir o fluxo da água. Impedir a passagem da água do radiador para o carburador. Em alguns casos, ela até vai impedir. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Enquanto ela estiver fechada, essa válvula estiver fechada, ela impede a passagem da água, né? Ah, mas tem um problema aqui, ó, a passagem da água do radiador para o carburador. Não. O correto aqui seria radiador. Carburador é do sistema de alimentação, cuida de combustível, não tem nada a ver com água que controla a temperatura do motor. Uma pegadinha do Detran, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, bem assim, parecido, né? Carburador e radiador. Até eu li rápido, quase que eu caí, tá vendo? Tem que ficar esperto. Então, carburador não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Carburador é sistema de alimentação, combustível. Aqui é radiador. Então, tá fora. Indicar a temperatura quando o fluxo da água diminuir. Não vai indicar a temperatura. O que vai indicar a temperatura é o que está lá no painel do seu veículo, né? E não é nem a água diminuir, é quando a água aquecer ou esfriar, né? Então, aqui está fora. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Ah, aqui, ó, olha o nome da peça que eu falei com você, ó, radiador. Aqui, ó, radiador, viu? Isso aí, o motor estava quentão, a válvula termostática percebeu que a água estava vindo muito quente do motor e permitiu que essa água saísse do motor e fosse para o radiador, para quando a temperatura ideal for atingida. Aí ele faz ali a troca de água com o radiador, né? O motor esquenta, manda a água quente para o radiador abaixa a temperatura daquela água e devolve para o motor. E fica ele trabalhando para manter controlada essa temperatura do motor. Letra D
é a resposta. Mais um de primeiros socorros que diz o seguinte: a hemorragia nasal, hemorragia é perda de sangue, está sangrando. Nasal está sangrando o quê? O nariz, né? É muito frequente em sinistros de trânsito. Sinistro, acidente de trânsito, tá? Por que é muito frequente? Por que acontece esse tipo de hemorragia, sangramento no nariz com muita frequência? Porque no sinistro de trânsito tem a colisão, né? Vamos entender, seja contra um outro veículo, contra uma árvore, um poste, um barranco, ou até com o chão, o motociclista cai, planta o nariz ali no chão. Ah, mas tá de capacete e tudo. Pois é, às vezes o capacete protege contra fraturas e tal, mas dá-lhe uma chacoalhada na cabeça da pessoa e essa chacoalhada pode causar um trauma craniano, alguma lesão interna, e você vai ver isso sangrando pelo nariz. Então é muito frequente você ver sangramento pelo nariz em sinistro de trânsito, é muito comum, tá? Esse tipo de lesão pode ser um indicativo de quê? Parada respiratória? Absolutamente não. Você vai ver uma pessoa que perdeu a respiração e não necessariamente ela está com sangramento no nariz. Você não olha para uma pessoa que está com o nariz sangrando e fala assim, pode ser uma parada respiratória. Não é. Até porque a parada respiratória você consegue constatar facilmente só olhando para a vítima ali. Sei lá, movimento tórax, né? Ela faz o movimento ali de insuflação e de, como é que chama? Insuflar e expirar o ar. Então aqui está fora. Traumatismo craniano. Opa, falei agora. Enquanto eu estava explicando aqui a questão, falei. Se tiver um trauma craniano, alguma lesão no crânio interna, nariz sangra. Certamente vai ser essa. Estado de choque. O estado de choque aqui não tem nada a ver com choque elétrico, não. Tá? Isso aqui é estado de choque em razão de... É uma debilidade do organismo, em razão de uma perda excessiva de sangue. Que, inclusive, esse estado de choque causado por perda de sangue chama-se choque hipovolêmico. Hipovolêmico. Hipo significa baixo, tá? Baixo. Volêmico vem de volume, baixo volume. De quê? De sangue. Porque existe choque anafilático e existe choque hipovolêmico. Esses choques que você vai ouvir falar aqui na matéria de primeiros socorros vai ser sempre o hipovolêmico. É o estado de debilidade do organismo em razão a baixo volume de sangue. Então, se ela estiver sangrando muito pelo nariz, perdeu muito sangue, a consequência pode ser um estado de choque. Mas não o contrário, que está dizendo que a hemorragia nasal pode ser um indicativo de estado de choque. Não. O estado de choque é uma consequência. Perdeu tanto sangue que entrou em estado de choque. Então, não é. Lesões na medula. Não necessariamente uma lesão na medula vai causar hemorragia nasal. Então, está fora. Ficamos mesmo com a letra B de bola. Questão sobre primeiros socorros. E ela traz o seguinte: vítima presa ao cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. Qual a primeira providência nesse caso? Preste atenção que aqui está perguntando qual a primeira providência. Você chegou, acabou de encostar o seu veículo e percebeu que tem uma pessoa inconsciente, ela está apagada e presa ao cinto. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Sinalizar o local e chamar o resgate? Bom, isso é sempre muito bom, né? Sinaliza o local para evitar que outros veículos venham se envolver ali naquele sinistro. E chamar o resgate. Avisar as autoridades também, né? Por meio dos telefones 190 ou 192, que é PM ou Polícia Rodoviária Federal, 191, desculpe. 190 é PM, 191 PRF. 192 SAMU, 193 COBOM. Então, os dois primeiros números, o 190 e o 191, são autoridades. Polícia, né? O 192 e o 193, socorro especializado, que é o SAMU e o bombeiro. Então aqui, ok, letra A aí, bacana. Ou seria retirar o cinto de segurança dessa pessoa? Peraí, primeiro eu vou lá, vou soltar o cinto de segurança dela. Não é um procedimento, até porque o quadro dela aqui apresenta-se de inconsciência, ela está apagada,
e não é tirando o cinto que vai resolver o problema. Em alguns casos, você pode até piorar, porque o cinto vai prendendo ela ali, você vai, solta, ela cai numa posição inadequada, dá um torce na coluna, que já pode estar lesionada ou coisa do tipo. Então, o fato dela estar ali no banco do carro, presinha no cinto de segurança, é até bom, ela está imobilizada, deixa ela quieta. Você precisaria soltar o cinto de segurança se você percebesse que ela está consciente e com o cinto entrelaçado ali no pescoço ou de alguma maneira que está prejudicando a sua respiração ou coisa do tipo, aí justificaria. Pô, a pessoa não está respirando, o cinto está atrapalhando. Deixa eu lá folgar o cinto, cortar ele, soltar, né? Mas não é o caso aqui. Então aqui, absolutamente fora. Retirar a vítima do veículo e deitá-la. De forma alguma, retirar a vítima de dentro do veículo só em casos extremos. O veículo está incendiando, ou caiu dentro de um rio, de um lago, está submergindo na água, ou está prestes a desmoronar de uma ribanceira ou coisa do tipo. Aí sim. Fora isso, deixa ele quietinho dentro do carro, tá? Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Olha, é uma providência, né? Mas vai depender muito do caso. Vai depender muito do caso. Então, não dá para afirmar isso aqui enfaticamente, não. O banco é reclinado, então deixa eu deitar esse banco o máximo que eu puder. Tudo bem. Em alguns casos, pode até ser que isso caiba. Mas se você tiver que escolher entre, primeiro, sinalizar o local e chamar o resgate, ou reclinar o banco, qual das duas você acha que é mais importante? Letra A, não tenho dúvida. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Você sabe que o seu veículo está precisando ser revisado, mas está com pressa e precisa se deslocar até o seu trabalho. Nesse caso, você dirige com cuidado e mantém a velocidade de sempre? Olha, esse mantém a velocidade já é um problema, porque vamos supor que você está acostumado aí a trabalhar sempre em velocidade mais alta. Você vai manter, porque quando fala mantém a velocidade, não especifica se é manter ela mais alta ou mais baixa, né? Sem contar que aqui tem um sempre. Sempre, para quem estuda com a gente, sabe que é casca de banana, CB, casca de banana. E a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser errada. Letra B. Acelera para ficar menos tempo exposto ao risco do veículo quebrar? Então quer dizer que se eu estou desconfiado ali que meu carro já não está muito bem de mecânica, precisa revisar. Eu vou acelerar porque assim eu chego rápido ao trabalho e não corro o risco de eu ficar com ele quebrado ali no percurso? Claro que não, né, gente? Absolutamente, isso aí não tem nada a ver com direção defensiva. Letra C. Transita pela faixa da direita em velocidade reduzida. De fato, a faixa da direita é para quem quer andar em velocidade reduzida. Parece que essa é uma boa alternativa, porque o carro já não está tão confiável, você precisa chegar ao trabalho, então você vai por ali, não é? Tem gente que marcou essa aí, não teve? Letra C? Mas vamos ler a letra D, ó. Não utiliza o veículo e busca outra forma de ir para o trabalho. O que vocês acham? Agindo defensivamente, você iria pela letra C ou pela letra D? Letra D, né, gente? Aí alguém vai dizer assim, mas o cara estava com pressa. Como é que ele ainda vai chamar um táxi ou um veículo por aplicativo? Não importa. Segurança em primeiro lugar. É isso que a direção defensiva vai prezar sempre. Então, letra D, não utiliza o veículo. Ele está precisando de manutenção, não vai não. Sinalização viária é dispositivo de reflexão e refração da luz. Quer dizer, reflete a luz bate ali, ele reflete. Utilizado na sinalização de vias e também em veículos. Vocês já viram isso, não já? Às vezes está andando numa rodovia à noite, o farol bate naqueles refletivos luminosos que tem nas margens da pista, no meio da pista. Aqueles refletivos ali, é isso que ele está falando, é dispositivo de reflexão e refração da luz. Os automóveis também, os veículos também têm isso. Um veículo pode estar lá desligado, estacionado. Você bateu o farol na traseira dele, parece que está com a lanterna traseira acesa, não é? É por causa desses dispositivos de reflexão e refração da luz. Tá? Como é que é o nome disso, hein? Catadióptrico, registrador de velocidade e tempo, indicadores luminosos de mudança de direção ou dispositivo para controle de luzes.
Bom, o registrador de velocidade de tempo absolutamente não é. Isso aqui é o cronotacógrafo, né, que o pessoal conhece muito como tacógrafo. Não tem nada a ver com reflexão de luz. Indicador luminoso de mudança de direção é a seta. Não é o caso. A seta ela tem a luz dela mesma, ela não só reflete a luz. Dispositivo para controle de luzes não é de controle, é para refletir a luz que bate nele ali. A resposta é essa aqui, ó, catadióptrico. Professor, mas que nome miserável de difícil de guardar, hein? Pois é, ele é muito conhecido popularmente como olho de gato. Olha o zóio de gato aí, mineiro fala zóio de gato. Olho de gato. Olho de gato é o catadióptrico. Esse é o nome técnico correto desses dispositivos de refração e reflexão da luz, que são utilizados tanto na sinalização de vias quanto na sinalização de veículos. Sinalização viária é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: as marcas separadoras de fluxos no mesmo sentido que permitem o condutor ultrapassar são amarelas e contínuas. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender: fluxos no mesmo sentido quer dizer o trânsito vai num sentido só, todo mundo indo na mesma direção. E aqui no meio tem uma linha divisória, que são essas marcas separadoras aqui, ó. Quando o fluxo é num sentido só, a linha é de cor branca, essa marca separadora é de cor branca. Tá? Então aqui, ó, amarela está fora, amarela está fora. Professor, e a amarela é utilizada? Sim, quando é sentidos opostos. Vai e vem carro, aí aqui a gente vai ter a amarela no meio, ok? A amarela não cabe tudo aqui para baixo, beleza, aqui é uma pista. Agora, se é tudo no mesmo sentido, a cor dessa marca separadora vai ser branca. Isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa aprender, tá? Essa marca separadora aqui, ela é branca quando o fluxo for no mesmo sentido. Os fluxos, né, no mesmo sentido. Quando forem fluxos nos sentidos opostos, essa marca separadora é de cor amarela. Então, já eliminei aqui a letra A e a letra C. E aqui, ó, permite ultrapassar. Ela é contínua ou ela é pontilhada? Pontilhada e seccionada é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ela não é contínua. Ela é seccionada, pontilhada, porque permite ultrapassar. Então, letra D de dado a resposta. Normas de circulação. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, o que é isso? Vou desenhar aqui uma pista, ó. Margem esquerda, margem direita, e essa pista tem 4 faixas de trânsito. Ó. Tem a faixa da direita, tem a faixa central 1, tem a faixa central 2 e tem a faixa da esquerda. Beleza? Eu que estou botando os nomes aqui, tá? Mas isso é uma pista, ó, pista com várias faixas no mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Porque está todo mundo indo na mesma direção, não tem mão e contramão não, tá? São as da... Qual faixa dessa? Destinado ao deslocamento dos veículos, alguma coisa, e de maior porte. Olha, maior porte, caminhões, ônibus e carretas, são veículos lentos. Então, o que vai encaixar aqui, ó, com certeza vai ser a palavra lentos, que é exatamente o que está aqui e aqui. Não mais rápidos. Veículo de maior porte é rápido? Não é. Beleza? Então, já eliminei essas duas. Sabendo que é veículos lentos que vai encaixar aqui, ó, lentos. Qual que vai entrar aqui para mim? É a faixa da esquerda ou a faixa da direita? Ó, são as da esquerda ou direita, que é um dos veículos mais lentos. Quanto mais devagar, mais a direita. Quanto mais rápido, mais a esquerda. Então, a faixa da direita, essa aqui, é que é a dos veículos lentos. Então, aqui vai entrar a palavra direita. Professor, eu preciso ficar preenchendo isso aqui lá na hora da prova? Não, não é. Só você achar a alternativa aqui que o Detran já vai saber que são aquelas palavras que tem que encaixar ali dentro. Beleza? Letra D de da. Decore isso. Assista essa questão várias vezes, porque isso aqui cai em toda a prova, tá? Toda. Você tem que saber o que é uma pista com várias faixas no mesmo sentido. Desenhei aqui para você ver. Saber que a faixa da direita é para os veículos maiores, os lentos, né?
E a da esquerda é para os veículos mais velozes, aqueles que querem fazer ultrapassagem. Show? Bora para frente. Normas de circulação. Antes de transpor uma passagem de nível sem barreira, o condutor deve fazer alguma coisa. Bora ver? Passagem de nível é linha férrea. Linha férrea. Professor, mas eu ainda não sei o que é linha férrea. Linha de trem, onde o trem anda ali. Beleza? Guarda isso, passagem de nível é a mesma coisa que linha férrea ou linha de trem. Aqui está dizendo que é sem barreira. Por quê? Porque tem alguns cruzamentos ali com linha férrea que tem aquela cancela, né? Que é negócio que desce ali, ó, e bloqueia para você não passar. Mas imagine que não tem essa cancela, essa barreira. O condutor deve, veja bem, ó, sentido de obrigação. Deve é sentido de obrigação. Ele tem a obrigação de fazer o quê? Apenas reduzir a velocidade? Perceba que o apenas é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Já eliminei ela. Parar o veículo? Sim. É dever do condutor parar o veículo antes de transpor uma linha férrea, antes de transpor uma passagem de nível. Professor, mas não está vindo ninguém. Tudo bem, mas você vai imobilizar totalmente o veículo porque é sua obrigação, tá? Você deixar de fazer a imobilização total, se você for só reduzindo a velocidade e passa devagarinho, é infração de trânsito gravíssima e você pode ser punido caso tenha um agente fiscalizando ali. Então aqui ok, é dever dele. Parar, ok. Buzinar, não vai buzinar, até porque não adianta buzinar para trem, né? O trem não vai parar para você, não. Acender os faróis? Pode até acender, não é proibido não, mas não é obrigado também não. Se tivesse escrito aqui, acender o pisca-alerta, também não é para essa finalidade, tá? O que você precisa fazer aqui é parar o veículo. Para, olha para os lados, escute, tem certeza que não vem trem? Aí entra atravessando. E às vezes a pessoa pensa assim, mas de longe dá para ver que não está vindo trem. Quando é uma linha de trem só, sim, realmente é fácil de você visualizar de longe. O problema é quando são várias linhas, 8, 10 linhas na sequência, e você precisa de transpor todas elas. É até difícil encontrar uma situação assim, porque normalmente o órgão de trânsito vai evitar de fazer um cruzamento com 8, 10 linhas, mas acontece. E se acontecer, a sua atenção tem que ser triplicada, né? Questões sobre processo de habilitação. Constitui documento de porte obrigatório. O Detran, em vez de usar uma linguagem mais simples, né? Você pode substituir esse constitui por é. Só isso. Lê agora, ó. É documento de porte obrigatório. Bem mais fácil, não é? Porte obrigatório é aquele que eu tenho que carregar comigo para mostrar na hora da fiscalização. Bora lá. Comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Não precisa carregar comprovante de pagamento de IPVA. Tem motoristas mais antigos aí, até os mais jovens também, que acabam copiando a moda, né? Que ficam carregando comprovante de IPVA para mostrar para o policial na hora da fiscalização. Não adianta. Se o seu veículo não estiver licenciado lá no sistema do Detran, não adianta mostrar para ele que já pagou IPVA, porque você vai ser multado e o seu veículo vai ser guinchado. Não precisa carregar comprovante de IPVA. Combinado? Está fora. Certificado de registro do veículo. Certificado de registro é o documento de transferência. O Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção a esse documento de forma separada, que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Mas a gente sabe que, na prática, hoje, a documentação do veículo ela é toda compreendida num só, que chama-se CRLV-E, eletrônico, né? Que pode ser impresso, folha de papel, ofício também na sua casa, não tem problema. E esse CRV, hoje ele é chamado de ATPV, autorização para transferência de propriedade de veículo. Porque esse CRV era aquele documento que no verso dele tinha os campos para a gente colocar o valor que a gente está vendendo o veículo, quem está comprando, a data, tudo direitinho. Era o documento de transferência. Isso aqui nunca foi um documento de porte obrigatório, nunca. Nem quando ele existia, né? Aquele verdinho, ainda existe, você vai ver alguns deles aí ainda. Não deixou de existir, não. O Detran não emite mais desse tipo de documento aqui, mas ele ainda existe, você vai encontrar pessoas que têm dele, do antigão.
Era o CRV, que é o certificado de registro, é como se fosse a certidão de nascimento. Você anda com a sua certidão de nascimento? Não anda, né? Que é o registro? Não anda. E hoje é chamado de ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Nunca foi de porte obrigatório. ACC, que é um tipo de habilitação, é para conduzir cinquentinha. A PPD, que é a permissão para dirigir, habilitação provisória. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. E o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, todos eles são de porte obrigatório. Professor, você acabou de falar que o registro não é obrigatório. Veja bem, aqui certificado de registro e licenciamento. Se tem o L, esse L significa licenciamento. É a licença para o seu veículo circular. Você tem que carregar para mostrar para o policial. Professor, mas hoje em dia já não tem ele no celular? Tem, beleza. Você pode levar ele tanto impresso, papel ofício, que você imprime na impressora da sua casa, como na tela do seu celular, no aplicativo, na CDT, Carteira Digital de Trânsito. Mas tem que mostrar, tem que portar. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que agora não multa mais se não estiver portando, que a lei mudou, que agora multa sim. Existe uma exceção lá no Código de Trânsito Brasileiro que diz que, se na hora da fiscalização você não estiver portando nem no celular, nem impresso, mas o policial, quem estiver fiscalizando, tiver como verificar no sistema do Detran que o seu veículo está ok e que a sua habilitação está ok, aí não vai te multar, não. Mas e se ele não tiver como consultar na hora? Vai que deu uma pane geral na internet, caiu tudo, no lugar que ele estava não tinha como consultar. E aí? Ele vai te autuar por falta de porte de documento obrigatório. Então, existe uma exceção para quando ele puder observar no sistema, mas não deixou de ser obrigatório portar não, tá? Porque se de tudo não tiver como ele consultar, você tem que mostrar para ele lá, ok? É raro um caso de o policial não conseguir consultar, mas pode acontecer. Todos esses aqui são documentos de porte obrigatório, tá? Comprovante de pagamento de seguro obrigatório. Seguro obrigatório hoje é o SPVAT, que é o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A gente precisa do SPVAT, mas não é obrigado a carregar comprovante. Esquece esse negócio de comprovante. Policial, quem está fiscalizando, não vai te pedir comprovante de nada. Ele vai pedir só a sua habilitação, seja ela CC, PPD ou CNH, e o licenciamento do veículo. Só isso. Aqui está fora. Resposta letra C. Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer, marque que alternativa que é essa. Assinalar é marcar, beleza? E automatismos são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E aí ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então aqui, ó, uma não corresponde a um automatismo correto. Qual que não é o automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo, eu estou procurando qual que não é a certa. Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, tem um jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso, quando você chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha, erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando numa mudança incorreta da marcha. Então, ele tem que posicionar as mãos corretamente. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi
gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar a prestar atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então esse é um problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado lá no assoalho do veículo, no fundo. Tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Já para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo todos vão para o mesmo lado da curva, né? Para lá, para cá, mesmo lado oposto da curva, né? Que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio. Então não é bom também. Se for num exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem perde 2 pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem. Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então aqui está certinho. Parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem. Fizer o contrário, se pisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá? Letra C aí é a resposta.